vai ver uma outra forma de fatorar, que é a fatoração por agrupamento. Esse tipo de fatoração por agrupamento, eu vou precisar ter uma quantidade par de termos, certo? Porque usando a fatoração que a gente viu na aula passada, que é a fatoração por fator comum em evidência, a gente vai ver hoje que nem sempre existe um fator comum em todo o polinômio. Então a gente vai ter que usar outros mecanismos para fazer essa fatoração. Então, para fazer a fatoração por agrupamento, como o nome já está dizendo, a gente vai precisar fazer grupos de monômios ou polinômios, certo? Para poder fazer essa fatoração e depois colocando esse fator comum em evidência, mas isso a gente vai ver no decorrer da aula de hoje. Lembrando que, para que eu possa fazer a fatoração por agrupamento, eu vou precisar ter uma quantidade par de termos no meu polinômio. Então, eu vou precisar ter no mínimo 4. Então, 4, 6, 8... sempre uma quantidade par, certo? Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos o quê? AX mais BX mais AY mais BY. Se a gente olhar, for tentar fazer fator comum em evidência, a gente vê que não existe nenhum termo que se repete nos 4. Então, como é que eu poderia fazer essa fatoração? Como eu disse para vocês anteriormente, para fazer a fatoração por agrupamento, eu preciso ter no mínimo 4 termos, que é uma quantidade par. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, a gente pode fazer o agrupamento por pares. Se você olhar aqui no primeiro e no segundo termo, eu tenho um termo que se repete, que é quem? É o x. E aqui no terceiro e quarto termos, eu também tenho alguém que se repete, que é o y. Então, eu posso fazer o agrupamento do primeiro com o segundo e do terceiro com o quarto. Aí aqui a gente usa o nosso fator comum em evidência. Quem é que se repete aqui e aqui? Nesse caso é o x. X que multiplica quem? Que multiplica A, porque x vezes A vai dar x, mais x vezes B, que vai me dar bx, certo? O sinal de maior predominância aqui é o mais, então vai ficar mais. Quem é que se repete aqui? Se repete o y. Y que multiplica quem? A mais B. Se vocês observarem, ó, eu já tinha feito isso lá na correção da atividade, que a gente pode colocar o nosso fator comum em evidência. Quem é o fator comum? É comum tanto nesse termo quanto nesse termo. Nosso fator comum é, ó, A mais B, que se repete aqui e aqui. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar A mais B, que multiplica todo mundo que está fora do parêntese. Quem é que está fora do parêntese? X mais Y. Essa é a nossa fatoração por agrupamento. Só recapitulando, para fatorar por agrupamento eu preciso ter uma quantidade par de no mínimo 4 termos. Aí o que foi que a gente fez? Eu tenho AX mais BX mais AY mais BY. Como aqui não tem um termo comum em todos, eu fiz a fatoração por agrupamento. Eu agrupei o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. No primeiro e segundo eu tenho um fator comum, que é o x. Então ficou x que multiplica A mais B mais y que multiplica A mais B. Temos um outro fator comum, que é A mais B, coloquei ele em evidência, vezes, e coloquei quem estava fora do parêntese dentro de um parêntese só. Essa é a nossa fatoração por agrupamento. Vamos olhar um exemplo. Se eu tenho x ao quadrado menos 10x mais xy mais 10y, eu tenho x em quase todos os termos, mas eu não tenho em todos. Então, eu não posso colocar esse fator comum em evidência. Mas eu posso fazer o agrupamento. Eu vou agrupar o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto, colocando o fator comum em evidência. Qual é o fator comum que se repete aqui? Vai ser o x, que multiplica quem? X, ó, o menor expoente de x aqui era 1, por isso que eu coloquei na evidência. x1 para chegar em x2 vai ser x. O x para chegar em 10x eu vou multiplicar por menos
10. E no terceiro com o quarto termo, o fator comum nesse caso aqui vai ser o y, certo? Então vai ficar mais y, que multiplica quem? X menos 10. A gente tem outro fator comum aqui, ó. O x menos 10 se repete aqui e aqui. Então a gente vai colocar ele em evidência. Vai ficar então x menos 10 vezes... O x aqui é positivo, x mais, porque o y é positivo, 10. Tá aí a nossa fatoração por agrupamento. Mas nem sempre vem bonitinho do jeito que a gente agrupa o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. A gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. Por exemplo, se eu tenho 3a menos 6y mais ab menos 2by, nesse caso, se a gente observar, eu não posso agrupar o primeiro com o segundo, porque eu não tenho termos comuns, certo? E nem posso fatorar esse aqui também. Então, nesse caso, eu posso fazer a fatoração sendo o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Então, reorganizando a escrita, aqui ficaria 3a mais AB menos 6y menos 2by, certo? Aí nesse caso agora, ó, qual o fator comum que eu tenho aqui? O fator comum que eu tenho aqui vai ser o A. Então, colocando o A em evidência, eu tenho um A que multiplica quem? Multiplica 3 mais B. Certo? E aqui, ó, qual o fator comum que eu tenho aqui? Nos coeficientes eu posso colocar o menos, posso colocar o 2 aqui, não posso? Ó, 2 que multiplica quem? 2 para... Ah, e o y também aqui, né? Ficou apertadinho, mas acho que dá para ver. 2y. Então, nesse caso, 2y para chegar em 6y, eu tenho que multiplicar por 3. Menos... Para dar menos aqui, eu teria que multiplicar por mais, porque menos por mais vai dar menos. Se eu colocasse um menos aqui, ia dar mais, ia dar diferente. Então, menos, aí aqui, ó, mais, porque tanto é que esse daqui vai ter que ficar igual com esse. Se eu tivesse o sinal de menos aqui, daria errado. Então, menos 2y vezes quanto? Para dar 2by, eu teria que multiplicar por b. Então, nesse caso, ó, fator comum em evidência, 3 mais b, que multiplica a menos 2y, certo? Só recapitulando essa partezinha aqui para a gente entender, ó. Nesse caso, os dois são negativos, então eu coloquei o menos 2y em evidência. Aí, quando eu multiplicar esse menos 2y por dentro do parêntese, tem que aparecer esse menos 6y menos 2by. Então, nesse caso, ó, se veio o menos para cá, o daqui de dentro tem que ser positivo, porque menos por mais vai dar menos. Aí, 2y vezes 3, menos 6y. Aí, esse aqui também, quando eu multiplicar esse menos pelo sinal de dentro, tem que dar negativo. Então, pelo jogo de sinal que a gente conhece, ó, menos por mais, menos. Aí, 2y vezes b vai ficar menos 2by. Aí a gente tem agora um fator comum que se repete, que é o 3 mais b. Que a gente colocou ele na evidência, vezes, e pegou todo mundo que estava fora, que era a menos 2y. Ó, um outro exemplo aqui, a gente pode ver esse aqui também, ó. Nesse caso eu posso pegar esse com esse, que eu botaria o y em evidência, mas eu não posso pegar esse com esse. Então, nesse caso aqui, ó, já está no jeito da gente resolver. Vai ser o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. Nesse caso, quais são os coeficientes? 2 e 12, que ambos são pares e são múltiplos de 2. Então, eu já sei que o 2 ele vai para a evidência. Tem alguma parte literal que se repete? Tem o x. Então, o 2x vai para a evidência. 2x, para aparecer 2xy, eu só preciso multiplicar por y. Menos
2x para aparecer 12x, eu só preciso multiplicar por 6, porque 2 vezes 6 vai me dar 12. Certo, pessoal? Aí aqui, ó. Qual o sinal que está aqui no meio? Mais. Fator que se repete aqui nesse caso. O 3 e 18. Ambos são múltiplos de 3. Então, eu já posso trazer o 3 para evidência. Quem mais que se repete? O B. Nesse caso, quando eu fizer a multiplicação, ó, tem que dar positivo também. Então, o sinal daqui vai ser mais. Aí não precisa nem colocar. 3B para dar 3BY, eu só preciso multiplicar por Y. Ó, mais. Qual é o sinal que eu colocaria aqui dentro para dar menos? Pelo jogo de sinal, vai ter que ser menos, porque mais por menos vai dar menos. 3B vezes quanto para dar 18B? Não é vezes 6? 3 vezes 6, 18. E B, para chegar em B não falta nada. Nós temos um fator que se repete aí, que é o y menos 6. Então, nesse caso, vai ficar y menos 6, que multiplica quem está fora do parêntese, que é 2x mais 3b.